Olá, no programa OAB na TV de hoje vamos conversar com o ex-presidente da subseção, Dr. Murilo Zipperer. Por 2 gestões, ele participou dos debates em defesa dos direitos dos advogados e da comunidade de Itajaí. Além de acompanhar o programa na TV Câmara, você também pode assistir as entrevistas completas em nossas redes sociais e no canal do YouTube. Olá, doutor Murilo, seja muito bem-vindo ao programa OAB na TV. Olá, Margarete, é um prazer. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite em seu nome, estender a todos os membros da diretoria, especialmente o meu amigo presidente Renato, pelo convite. É sempre uma honra estar aqui na Câmara de Vereadores. Doutor, você participou de 2 gestões na subseção, uma como secretário, quando o doutor João Paulo era presidente, e outro como presidente, certo? Exatamente. Iniciamos a caminhada já em 2012, quando o então candidato a presidente João Paulo, também meu fraterno amigo, esteve no meu escritório e me convidou para participar desse projeto, que acabou sendo a primeira gestão a sair vencedora como oposição em Itajaí. Fizemos aquela gestão como secretário-geral, diga-se de passagem, uma grande gestão, a gestão que construiu a maior sede de subseção do Brasil, e eu tive muito orgulho, tenho muito orgulho de ter participado daquela gestão, e numa caminhada, digamos que natural, nós conseguimos ascender a presidente da OAB de Itajaí. Deixou um grande legado também, né? Todos nós, foi um trabalho de grupo. Doutor, quando o doutor começou a trabalhar na advocacia, já imaginava que um dia ia ser presidente da OAB? O que motivou a ser presidente da OAB Itajaí? Não imaginava, Margarete. A vida às vezes nos prega peças, né? Às vezes nem tão boas, mas nesse caso foi uma peça que me dá muito orgulho, e o caminho acabou que naturalmente me encaminhando a participar e poder ajudar não só a nossa classe, a classe da advocacia itajaiense, catarinense, como a sociedade itajaiense. Doutor, durante esse período, como é que o senhor procurou atender ali as demandas, né, da sociedade, as demandas que chegavam até a OAB Itajaí? Nós tivemos 2 grandes vertentes, porque a OAB ela é um órgão consultado não só pelos advogados, mas também pela sociedade, pelos poderes constituídos da cidade. Então nós tivemos grandes embates, principalmente relacionados à gestão municipal. Nós lutamos firmemente contra o aumento do IPTU na nossa gestão. Foi um marco, né? Foi um marco, e mais do que essa questão do IPTU, Margarete, nós pela primeira vez na história da OAB de Itajaí e da OAB catarinense, nós tivemos um projeto de lei de iniciativa da OAB, proposto logicamente a um vereador que o apresentou, que regulamentou a questão do ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, né? Foi uma legislação que acabou trazendo muitos benefícios à sociedade itajaiense, e nós temos muito orgulho disso. Então a OAB acabou atuando em vários segmentos, não só relacionados à sociedade, mas também principalmente relacionado à advocacia. Tivemos 3 crises, 3 rebeliões no presídio durante a nossa gestão. Por sorte, a OAB interveio e conseguimos terminar pacificamente esses problemas que tivemos no presídio. Doutor, certamente, né, tem vários episódios, vários momentos marcantes desse período. Aí o senhor citou alguns, mas entre esses que o senhor citou, na sua visão, são os principais desafios, ou tem algo que foi um desafio ainda maior, que foi preciso enfrentar durante esse período na presidência? Eu acredito, Margarete, que talvez o maior desafio que nós tivemos na nossa gestão foi a gestão da nova sede da OAB. Nós nos mudamos no início da minha gestão. O início da minha gestão ainda foi na nossa saudosa sede da Rua Jorge Matos, e no início da gestão, em março ou abril de 2016, nós nos mudamos para a nova sede, a maior sede de subseção do Brasil, e os desafios foram enormes, porque em que pese nós termos nos mudado
para uma sede tão grandiosa, o nosso repasse continuou o mesmo. Então, com aquela mesma verba que nós mantínhamos uma casa de Coab, porque, para quem não sabe, a sede antiga da OAB era uma casa de Coab, que foi transformada para ser o centro administrativo da advocacia itajaiense, e nos mudamos para essa sede. Então, os desafios foram enormes, principalmente na questão financeira, né? Então, eu acredito que administrativamente falando, esse foi o maior desafio. Agora, desafios de gestão, eles foram diários, né? Problemas com advogados, problemas de desrespeito às prerrogativas dos advogados, problemas relacionados à lentidão da justiça, que é um problema crônico, infelizmente, no Brasil. Que atinge a todos, né? Atinge a todos, atinge principalmente a sociedade, atinge os advogados, uma vez que a nossa fonte de renda advém da prestação jurisdicional, que é prestada pelos juízes, pelos fóruns, da Justiça Comum, Trabalhista e Federal. Então, esse foi, sem dúvida nenhuma, um dos maiores desafios. Doutor, o senhor já até começou a citar, mas na advocacia hoje, o maior desafio é essa questão do judiciário? Tem algum outro ponto que, de repente, ainda precisa ser melhor trabalhado? Acredito que continue sendo a questão das prerrogativas, a questão do respeito àqueles direitos que o nosso estatuto dá aos advogados, né? E muitas vezes os advogados eles não são tratados com o devido respeito pelas autoridades judiciárias, pelas autoridades administrativas. Então eu acredito que é uma busca incansável da OAB através de seus dirigentes pelo respeito ao advogado e à advocacia. E a OAB está sempre dando respaldo, buscando isso, né? Nós criamos no início da nossa gestão o Disque Prerrogativas, um trabalho também pioneiro, né, que era justamente em busca dessas prerrogativas, aqueles advogados que muitas vezes não tinham um amparo no momento necessário, como por exemplo de madrugada, advogados que vão até o presídio, que vão até a delegacia atenderem os seus clientes, muitas vezes não tinham seus direitos respeitados, e a gente procurou dar muita ênfase nesse trabalho, e eu tenho certeza que a atual gestão está seguindo o mesmo caminho. Doutor, nem faz tanto tempo assim, né, que encerrou a gestão, mas eu queria saber o que o doutor mais sente saudade. Mas calma aí, vamos deixar para responder isso no próximo bloco, pode ser? Então nós vamos rapidinho para o intervalo e logo a gente retorna com o programa OAB na TV. Retornamos agora com o programa OAB na TV. Hoje o nosso entrevistado é o ex-presidente, o doutor Murilo Zipperer, que está aqui contando muitas novidades, contando algumas histórias para a gente também, marcos, né, desse período de gestão. Doutor, a gente tinha deixado a pergunta no ar do que o doutor mais sente a saudade do período em que era presidente da OAB. Margarete, sem dúvida nenhuma, o que eu sinto mais saudade são aquelas amizades que nós fizemos durante o período de gestão e que permanecem, e eu tenho certeza que permanecerão, né? Logicamente que tivemos muitos desafios durante a gestão e muitos desses desafios que acabaram sendo vencidos nos deram muito prazer e são lembrados aí com muita saudade. Vira uma família também, né? Vira uma segunda família. Com certeza. Doutor, na sua gestão também você sempre valorizou muito a opinião dos ex-presidentes e a história da própria OAB. Uma coisa que a gente sempre acompanhou é o resgate dessa história da advocacia. Por que era tão reforçado isso? É uma convicção pessoal, Margarete. Eu acredito que o Brasil ele é muito deficitário na questão da preservação da memória das instituições, na questão da memória das pessoas, né? Infelizmente, fazendo um parênteses, durante a minha gestão nós tivemos o falecimento de 2 ex-presidentes, o ex-presidente Delfim, que faleceu no trágico acidente da Chapecoense, e o nosso primeiro presidente, Dr. Florisvaldo Diniz, também faleceu na nossa gestão. Então, nós sempre procuramos, por uma questão de preservação e resgate da memória, nós procuramos fazer trabalhos em cima disso. Inclusive, a nossa assessoria de imprensa fez um trabalho de entrevista com praticamente todos os ex-presidentes vivos que estão aí
estão nos anais e na memória da OAB para serem pesquisados e serem lembrados pelas futuras gerações. Fica sempre essa memória, né? Doutor, além da amizade, como o senhor citou anteriormente também, o senhor tem acompanhado bastante o trabalho do doutor Renato, né? Como que é esse relacionamento com a OAB, com os colegas, em relação ao trabalho também? Então, o doutor Renato, eu sou suspeito para falar, é meu amigo já há muitos anos. E, se você me permite, Margarete, tem uma pequena história muito interessante. Eu e o Dr. Renato, nós fazíamos pós-graduação juntos no ano de 2006, ano que eu o conheci. Desde então, a amizade ela vem se perpetuando. Mas em 2006, quando nós fizemos pós-graduação, o Dr. Renato sempre falava que um dia seria presidente da OAB. Ah, ele já citava aquela época. Já citava, até porque a pós-graduação que nós fazíamos era dentro das instalações da OAB. E ele sempre falava, um dia eu vou ser presidente da OAB. E eu nunca nem dava muita bola para o que ele falava, até porque não era uma pretensão que eu tinha na época. Acabou o destino, quis o destino, que eu me tornasse presidente, tivesse a honra de me tornar presidente da OAB e poder fazer a sucessão entregando o bastão para o Dr. Renato. Foi um momento bastante emocionante, né? A gente acompanhou também. Muito emocionante e com certeza vai ficar gravado não só na minha memória, mas no meu coração. Doutor, como é que foi essa transição, né, nas gestões anteriores? Eu tenho muito orgulho, Margarete, nas duas eleições que nós tivemos, seja na minha eleição como presidente, seja na minha sucessão, pela primeira vez na história da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Itajaí, nós tivemos chapa única. Isso foi inédito e eu creio que isso é reconhecimento, é uma forma de reconhecimento de todo o trabalho que vem sendo feito, que foi feito na nossa gestão, na gestão do João Paulo, na nossa gestão, assim como o presidente Renato, pelo início da gestão dele, a gente já tem certeza que ele será um dos grandes presidentes da OAB de Itajaí. Tudo isso que a gente está falando aqui reforça alguns valores, né? Confiança, né? Tem tudo isso que a credibilidade, todo o trabalho desenvolvido envolve esses valores, né, doutor? Sem dúvida, né? E mais do que isso, Margarete, nós somos um time. Nós somos um time. Durante a nossa gestão, nós tivemos mais de 300 pessoas que participaram, entre diretores, conselheiros, presidentes de comissão, membros de comissão, e esse trabalho, pelo pouco que a gente vem acompanhando, uma vez que nós não estamos mais nos quadros da OAB, o doutor Renato está dando continuidade. A última vez que nós conversamos, ele já tinha assinado mais de 400 portarias de nomeação de membros, o que demonstra aí todo o carisma, toda a confiança que a sociedade e a classe dos advogados vem colocando na gestão do presidente Renato. E aí, como é que foi também a participação dos advogados durante esse período, nos trabalhos, durante a gestão em que o senhor era presidente? Sem eles, Margarete, nós não teríamos feito nada. Muita gente ajudou. Ninguém é presidente sozinho. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho, né? Então, todas aquelas pessoas que nos ajudaram, sejam os nossos diretores, sejam os nossos conselheiros, sejam os nossos presidentes de comissão e todos os seus respectivos membros, foram de absoluta importância para a nossa gestão, para o sucesso da nossa gestão e para que a gente conseguisse essa, não diria a palavra unanimidade, porque sempre tem aqueles pontos que nós não conseguimos agradar a todos, mas, queira ou não, conseguimos aí fazer uma gestão tranquila e uma sucessão mais tranquila ainda. Doutor, no outro programa a gente citou também sobre a questão dos novos advogados, tem toda a solenidade, a cerimônia ali de entrega da carteira e tudo mais. E vocês carregam essa história, né, esse compromisso. O que o doutor passaria de mensagem para os novos advogados diante de tudo isso que o senhor está contando para a gente? Então, isso já é histórico na OAB, né? A OAB, por toda a bagagem, toda a história que carrega, nós sempre fizemos muita questão de fazer um cerimonial bonito. É um dia muito especial para aquele advogado que vai iniciar uma carreira tão bonita, mas ao mesmo tempo tão difícil. É muito difícil a advocacia. São muitos profissionais, né? E a dica que fica, né, além da ética que todos precisam ter, é sempre estar se atualizando, porque o mercado ele é feroz para a nossa classe. Muda constantemente. Com certeza. Então tá, hoje nós estamos num bate-papo com o ex-presidente da OAB Itajaí,
Dr. Murilo Zipperer, mas nós vamos a um breve intervalo e já voltamos para conversar com ele. Nós retornamos com o programa OAB na TV. Hoje estamos conversando com o Dr. Murilo Zipperer, que ainda tem muita coisa para contar para a gente, né, sobre as conquistas durante a gestão. Doutor, uma delas foi o campo, né? É o campo e que é bastante utilizado também, né? É bastante utilizado e conseguimos o campo aos 45 minutos do segundo tempo, tanto é que inauguramos ele no dia 11 de agosto de 2018, dia do advogado, e nós devemos essa grande conquista, um desejo antigo na nossa classe em Itajaí, a Caixa de Assistência dos Advogados, à época presidido pelo nosso querido e recém-falecido Dr. Marcão, né, a quem a gente deixa aqui as homenagens e os pêsames à família. E foi ele que, início do ano passado, se comprometeu com Itajaí, se comprometeu com a advocacia itajaiense e conseguiu a verba necessária para que nós construíssemos, né, um belíssimo campo de grama que hoje vem sendo utilizado não só pelos homens, mas eu diria até que principalmente pelas mulheres. Nós temos a OAB tem um time de futebol que disputou agora recentemente o campeonato estadual, foi muito bem e eu tenho certeza que logo logo vai trazer o título para Itajaí também. Doutor, isso tudo reforça ali a questão de confraternização, amizade, que vai além do trabalho, né? Esse talvez tenha sido um dos principais objetivos do nosso campo, né? Porque, via de regra, nós nos encontramos, nós advogados, acabamos nos encontrando nos fóruns, nos estacionamentos, enfim, naquela lide diária do dia a dia, né? Sempre falando de trabalho. Sempre falando de trabalho. E queira ou não, o nosso campo de society, ele está serve e servirá para essa confraternização tão necessária para a nossa classe. Ele é utilizado só pelos advogados, não? Ele está aberto para locação, né? Isso é importante que se diga, ele está aberto para locação para terceiros, mas está sendo atualmente, até porque é início, Margarete, é início dos trabalhos e a grama também, o que demanda um cuidado um pouco maior, mas ele está sendo utilizado agora principalmente toda segunda-feira. Fica aqui, vou pedir licença ao presidente Renato para deixar aqui o convite para os advogados. Toda segunda-feira às 19 horas, o campo, o society da OAB está destinado para que os advogados joguem se confraternizem. Doutor, tem outras conquistas também que a gente pode citar aqui, como a sala no presídio, é isso? Isso, no início da nossa gestão, Margarete, também uma necessidade absoluta, né, porque não havia local no complexo penitenciário da Canhanduba, não havia qualquer lugar destinado para receber e acomodar os advogados. Os advogados ficavam lá numa sala absolutamente precária, sem nenhum tipo de conforto, né, uma vez que muitas vezes os advogados ficam esperando até por horas lá. E nós conseguimos, né, e até foi muito interessante, Margarete, à época o presidente da nossa Comissão de Assuntos Prisionais era o Dr. Leonardo Costella, hoje delegado da Caixa, e nós conseguimos, junto à administração do presídio, visto que o dinheiro sempre foi muito curto, como eu citei anteriormente, nós conseguimos comprar o material e a mão de obra foi cedida pelo presídio, ou seja, os próprios detentos que construíram a sala da OAB no presídio, né? E o que, além de tudo, é um grande exemplo, porque, queira ou não, aquelas pessoas estão lá para eventualmente serem ressocializadas, né? E vale ressaltar, né, doutor, quando a gente fala em conforto, não é que é algo que precisa, o advogado quer estar lá, sentado em conforto, é a questão da qualidade do trabalho, do serviço, do atendimento, isso tudo influencia, né? Na verdade, quando a gente fala conforto, Margarida, a gente se refere a condições mínimas de trabalho. Exatamente. Né? Então, hoje, principalmente, Margarete, como eu disse, porque muitas vezes os advogados aguardam por um longo tempo até conseguirem falar com o seu cliente ou com os seus clientes.
Então, nada mais justo que ele fique num lugar confortável, um local que ele possa tomar água, um local que ele possa utilizar o computador, o celular. Até então, não era possível entrar com o celular dentro do presídio. Isso foi outro benefício que nós conseguimos na gestão. O advogado ele pode entrar até a sala da OAB com o seu celular. Daí, dentro da sala da OAB, nós colocamos um armário de aço, onde daí ele, logicamente, deixa os seus pertences para poder adentrar as instalações do presídio, um sofá, enfim, uma sala bastante confortável, ar-condicionado, uma vez que lá é muito quente, Sim. Em época de verão é muito quente. Então, como eu disse, são as condições mínimas que nós conseguimos aí trazer para os advogados itajaienses. Não só itajaienses, porque o presídio ele acaba comportando presos de todo o estado de Santa Catarina, e nós recebemos muitos advogados aqui de todos os rincões catarinenses. Doutor, como é que funciona até chegar a essas conquistas? Os advogados trazem essas demandas e aí vocês conversam, elaboram um plano. Como é que funciona essa estratégia até conseguir a sala, até conquistar, né, o campo e tantas outras conquistas que vocês tiveram durante a gestão? A partir do momento que nós entramos na OAB, Margarete, a gente acaba convivendo e vivenciando o dia a dia da OAB. E essas notícias, quando não são constatadas por nós mesmos, diretoria, conselho, elas são sim trazidas pelos advogados. Nós tivemos durante a nossa gestão livros de sugestões em todas as nossas salas. No presídio, na nossa sala da OAB no juizado, na nossa sala da OAB do Fórum, da Justiça do Trabalho. Em cada local de atendimento... Em cada local nós tínhamos um livro lá destinado a críticas, reclamações e sugestões dos advogados. E frequentemente nós recolhíamos essas críticas, essas sugestões e levávamos para a deliberação da diretoria, e então começávamos todo o trabalho, todos os trâmites aí administrativos para essas conquistas. A sala do presídio, por exemplo, digo aqui de passagem, que fomos muito bem recebidos e tivemos um grande apoio da administração do presídio, né? Então, até porque se não fossem eles, né? Se não fossem eles terem disponibilizado a mão de obra, nós não teríamos verba suficiente para pagar a mão de obra para a construção do presídio. E que fica, né? A sala da obra do presídio. Mais uma obra que fica para as próximas gerações, para os próximos advogados, para quem estiver trabalhando ali. Sem dúvida, sem dúvida. É uma obra que, assim como as outras que nós fizemos, trouxe grandes benefícios aí e certamente servirá a muitos advogados aí durante muito tempo. Tem mais uma sala também que o doutor citou. Nós fizemos uma sala de apoio na sala da OAB do Fórum Central. Então hoje o advogado que necessita atender um cliente, precisar uma conversa um pouco mais privada, nós temos essa sala de apoio que nós inauguramos na nossa gestão. Essa sala fica anexa para os advogados que estão vendo, eles conhecem, ela fica anexa à nossa já antiga sala da OAB no Fórum Central. Aí temos também, Margarete, a nossa sala da OAB no Juizado Especial, temos a nossa sala da OAB na Justiça do Trabalho, temos a nossa sala da OAB na Justiça Federal, além de outras conquistas importantíssimas, como, por exemplo, o nosso estacionamento na Justiça do Trabalho. Eu ia citar o estacionamento agora, que foi até comemorado, né? Muito comemorado, Margarete, até porque, para quem conhece o local, é muito difícil estacionar ali nas redondezas do Fórum Trabalhista, né? E nós conseguimos quase que no acaso. O Dr. Marcelo Xavier, a quem nós rendemos aí as homenagens, ele era locatário e é locatário daquele terreno e fez a grande gentileza e o grande benefício à advocacia itajaiense de nos sublocar. Ele sublocou aquele terreno para a OAB, né? E aquilo lá supriu praticamente que 100% da necessidade dos advogados. Nós temos vaga lá, se eu não me engano, para 14 ou 16 carros, que no giro, na rotatividade dos advogados, porque o advogado entra, faz uma audiência e vai embora, né? Então, na rotatividade, o estacionamento está suprindo quase que 100% da necessidade da advocacia. São muitas conquistas, né? Acho que dá para a gente ficar um programa inteiro falando só de tudo que foi feito durante a gestão. Ressaltando, Margarete, que todas essas conquistas aí, tudo que foi feito na gestão,
nós devemos absoluta gratidão a todas aquelas pessoas que caminharam conosco, né? A gente não teria feito nada sozinho se nós não tivéssemos a nossa diretoria do lado, nosso conselho do lado, os mais de 300 advogados que estiveram conosco durante a gestão 2016, 2018, aqueles apoiadores, a nossa assessoria de imprensa que foi extremamente eficaz, o nosso fotógrafo, todos os nossos funcionários, que diga-se de passagem, são fantásticos, toda a equipe de trabalho da OAB nos ajudou muito e são responsáveis mais do que eu pelo sucesso da gestão. É uma equipe para dar tudo certo, né, doutor? Sem dúvida. Doutor, agora vamos falar um pouquinho sobre o cenário nacional na área do judiciário, né? Como que o doutor vê esse momento do país na área jurídica? Tem tantas decisões polêmicas, olhares voltados diretamente, principalmente ao Supremo. Quais os lados positivos e negativos nessa questão? Margarete, eu vejo, e eu sempre tive muito cuidado com isso, que é a questão de deixar e permanecer a OAB absolutamente apolítica. Eu entendo que a OAB ela não pode ter qualquer vinculação política. Isso não quer dizer que ela não tenha opiniões políticas, ela não pode ser partidária. Certo. Então, tanto é que a gente tem ouvido falar muito na mídia, muitas críticas em relação a posicionamentos do nosso presidente nacional. E uma das nossas bandeiras, inclusive, abrindo um parênteses, Margarete, uma das nossas críticas, um dos nossos pleitos, quando eu digo, acredito que seja de toda a advocacia, não só catarinense como nacional, que é o pleito para que nós advogados, possamos votar e eleger o nosso presidente nacional. Porque hoje nós não elegemos. Quem elege o presidente nacional são os conselheiros federais. Então a eleição fica restrita lá a cerca de mais ou menos 80 conselheiros federais, né? Então esse é um pleito e a gente espera que futuramente a OAB seja tão democrática dentro como é para fora. Entendo. Doutor, e como você vê o papel que o advogado pode desempenhar nessa esfera de tantas discussões e decisões que são polêmicas? Já diz a Constituição, Margarete, né, num dos incisos do artigo 5º, que o advogado é essencial à administração da justiça. E essa norma, ela tem interpretação ipsis literis, né? O advogado é absolutamente importante e sem o advogado não se alcança justiça. Ele é um dos 3 pilares principais para que se alcance a justiça. Ao lado do promotor e do juiz, o advogado ele faz parte do grande tripé da justiça brasileira. E o senhor enxerga uma união da classe nesses debates nacionais, então? Acredito, Margarete, que a união, ela nunca pelo menos a união no que tange a uma opinião, talvez ela não seja muito saudável. Né? É importante que que haja divergências. Exato. É importante que eventualmente algum advogado ache, talvez sem muito fundamento, mas ache importante que não haja uma eleição direta para presidente nacional da OAB. Mas eu acredito que a grande maioria da população de advogados do Brasil é a favor, por exemplo, nessa questão da eleição, que ela seja direta para a presidência nacional da OAB. Doutor, obrigada pela oportunidade. Eu quero agradecer a participação aqui no programa OAB na TV. Obrigado, Margarete, obrigado à TV Câmara, parabéns à TV Câmara e parabéns à OAB de Itajaí por essa fantástica iniciativa de colocar a OAB mais próxima da sociedade. Foi um grande prazer, Margarete, muito obrigado. Obrigada, doutor. E a você que nos acompanhou até aqui, eu agradeço também. Até a próxima. O programa OAB na TV passa toda terça-feira às 10h30 da noite aqui na TV Câmara e tem a reprise quinta-feira também às 10h30 da noite. Não esqueça que o programa OAB na TV também está nas redes sociais. Até a próxima.